Bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia, vamos para mais uma mensagem, né? A mensagem de hoje, ela deve ser conhecida de vocês, sabe por quê? Não é um texto assim, tão novo, mas é um texto sempre muito importante, né? A gente precisa tomar muito cuidado com o que sai da nossa boca, porque uma vez que as palavras saíram da nossa boca, não tem como voltar. Não tem como. Você vai se desculpar, obviamente, você vai tentar fazer diversas coisas para se redimir daquilo, mas é como a calúnia. A calúnia, uma vez um amigo da minha mãe, de muitos anos atrás, disse a ela o seguinte, que a calúnia é como um monte de papeizinhos que você joga no vento e vão para todo canto. E mesmo que você queira pegar todos, sempre vai sobrar algum perdido em algum lugar. Você não consegue resgatar todos eles. Você nunca vai conseguir resgatar todos eles. O que a gente quer dizer com isso, que eu quero dizer com isso, é que quando você, uma vez que você tenha falado alguma bobagem, alguma coisa a respeito de uma pessoa, dificilmente você vai conseguir reverter aquilo que gerou essa grande bobagem que você inventou sobre ela. E é um peso muito grande para carregar nas costas. Então, eu acho que a gente precisa pensar muito nas nossas palavras, muito antes, né, de falar alguma coisa que a gente não vai ter condição de engolir de novo. Palavra é uma coisa que você não tem como engolir de novo. Ah, mas eu não disse. Não, você disse. Você disse. Ter palavra é uma das coisas mais importantes no caráter de uma pessoa. Se essa pessoa não tem palavra, ela não tem caráter. Se ela diz a você uma coisa e depois ela diz que ela não te disse nada, fique longe. A amizade dessa pessoa não vale a pena. Bom, nosso texto chama-se As Três Peneiras. O autor é Alexandre Rangel, do livro As Mais Belas Parábolas de Todos os Tempos. E ele diz o seguinte, conta-se que certa vez um amigo procurou Sócrates, o célebre filósofo grego, desejando contar-lhe algo sobre a vida de um outro amigo comum. Quero contar-te algo sobre o nosso amigo Andréas, que vai deixar-te boquiaberto. Sabe aquela cara que a pessoa faz? Eu tenho uma coisa para te contar que você nem imagina. Você fala assim, não imagino mesmo, não imagino, não quero imaginar e não me conte, porque eu não quero compactuar com isso. Só que, normalmente, você não faz isso, né? Você acaba ouvindo, compactuando e sendo conivente com um monte de coisa errada por aí. Bom, voltando. Quero contar-te algo sobre o nosso amigo Andréas que vai te deixar boquiaberto. Espera, interrompeu o filósofo. Passaste o que vai dizer pelas três peneiras? Três peneiras? Espantou-se o interlocutor. Tão empolgado que ele estava de fazer a fofoca, né? Primeira peneira. A coisa que me contarás é verdade? Eu assim creio, pois me foi contado por alguém de confiança, diz o amigo. Bem, alguém te disse. Vejamos a segunda peneira. A coisa que pretendes me contar é boa? O outro hesitou, resfolegou e respondeu, não exatamente. Sócrates continuou sua inquirição. Isso começa a me esclarecer. Vejamos, verifiquemos a terceira peneira, que é a prova final. O que tinhas? Ele já coloca no passado porque ele sabe que o cara não vai contar, né? O que tinhas a intenção de me contar é de utilidade tanto para mim como para o nosso amigo Andréas e para ti mesmo? Quer dizer, serve para alguma coisa? Não, não, não. Então, meu caro amigo, disse Sócrates, a coisa que pretendias me contar não é certamente verdadeira, nem boa, nem útil, e assim sendo, eu não tenho a intenção de conhecê-la, e aconselho-te a não mais procurar veiculá-la. A cada dia somos alvos de pessoas com grande desejo de nos contar coisas a respeito dos outros. Devemos procurar fazer o teste sempre das três peneiras gregas. É verdade? É bom? É útil? Caso negativo, devemos simplesmente evitar que sejamos parte integrante nas bisbilhotices e nos mexericos das pessoas ávidas de novidades sobre a vida alheia.
Gente, esse texto, ele é tão importante, tão importante. Você pode até já ter lido, já conhecer, já ter visto, mas ele é muito importante porque ele dá um puxãozinho de orelha na gente também, né? Às vezes a gente tem uma vontade de se contar e de divulgar a vida dos outros, mas primeiro, é verdade? Ah, não sei, né? Eu ouvi dizer, alguém me contou. É bom o que você vai contar? Não, não é. É útil para alguém? Vai melhorar a vida de alguém? Não. Então não conte. Eu não quero saber. Nem eu, nem as pessoas de caráter, as pessoas dignas e corretas. Porque tudo hoje em dia virou. As pessoas têm algumas. Quando a gente fala as pessoas, eu não gostaria jamais de generalizar esse tipo de coisa. Porque quando a gente é muito ocupado, quando a gente realmente quer saber de coisas corretas, coisas certas, fazer o bem, a gente não se dá ao trabalho, ao luxo de dar ouvidos para esse tipo de coisa. Mas infelizmente, hoje não é só verbalmente que as pessoas fazem isso, elas fazem isso via internet. E elas têm um alcance muito rápido. Então aquilo que você propaga, aquilo que você divulga, chega a milhões e milhões de pessoas em diversos países em fração de segundos. Então você tem uma arma na mão. E mais que tudo, você tem a vida da pessoa e a moral dela na sua mão quando você levanta uma calúnia. Tome cuidado. Que bem você está fazendo para você e para os outros. Não se esqueça, você tem telhado de vidro. Por quê? Todo mundo tem falhas. Todo mundo comete falhas, todo mundo tem defeitos, todo mundo é imperfeito. Isso é uma característica de todos nós, graças a Deus. Ninguém pode botar o dedo no nariz do outro e dizer que ele é o senhor de perfeição, porque ele não é. Vai chegar um momento que vai ser a vez dele de virar vidraça. E ele não vai gostar. E aí ele vai tirar satisfações com quem fez isso. Mas aí, já foi, né? Já era. Então, a vida, ela é tão importante para você usar as palavras de forma correta, usar as palavras de forma que elas ajudem as pessoas de alguma maneira. O professor, ele tem um dom maravilhoso, porque ele usa as palavras para ensinar, seja lá o que for. Às vezes você não precisa ser professor, não. Você tem conhecimento de vida. E você, lá na sua simplicidade, da sua quarta série que você fez, você conhece e sabe tanta coisa. E aí, uma amiga muito querida, e ela vai saber que eu tô falando dela quando ela assistir esse vídeo, ela contou uma historinha semana passada que eu gostei demais e que mostra a verdade das coisas, da vida. E era uma historinha, aquelas historinhas do Chico Bento, né, da Mônica, da história em quadrinho. E aí aparece a professora tentando ensinar para o Chico Bento como que se fazia uma horta. E aí o Chico Bento tentava dizer para a professora se não podia fazer de outro jeito. E ela, com aqueles padrões da teoria, né, que às vezes a gente só entende da teoria, a gente não sabe nada da prática, ela simplesmente assim, ficou muito brava e botou o Chico Bento para fora da sala de aula. Que foi para casa muito triste, porque a intenção dele não era menosprezar a professora, simplesmente era tentar falar da experiência que ele tinha. E foi para casa muito triste. Enfim, a professora repensou o que tinha feito e ficou com grande remorso. E aí, ela foi na casa do Chico Bento para pedir desculpa, para se retratar, mas é o que eu digo da palavra, uma vez dita, você não pode engolir as palavras, né? Você não pode dizer não disse, ou você pode pedir desculpa, o que é muito digno. Pedir desculpas é muito digno, reconhecer o que nós erramos é muito digno, é muito importante. Isso já é grande parte do caminho para que a gente possa se tornar melhor. Bom, aí ela chega lá na casa do Chico Bento e a mãe dele fala assim, professora, o que ele fez, hein? Ah, eu já vou dar nele, porque o que ele aprontou lá na escola? Eu já vi que ele não fez coisa boa. Ela falou, não, ele não fez nada de ruim. Eu que gostaria de falar com ele, eu precisaria muito falar com ele. Eu posso falar com ele?
Aí a mãe fala, sim, claro, a senhora vai lá no fundo, que ele está cuidando da nossa horta, porque a gente tem um pomar, a gente tem uma horta, que ele que cuida, ele é totalmente responsável pelo pomar e pela horta. E ele tá lá, ele chegou meio chateado e ele está cuidando lá da horta. E quando ela olhou que era aquela horta, ela entendeu que aquilo que ele estava querendo dizer para ela não era ser melhor do que ela, não era ignorar os ensinamentos dela. Ele tinha um ensinamento prático, ele tinha vivência. E ela, por não perceber, por uma mente fechada naquele momento, não quis sequer ouvir. E aquilo mostra que o conhecimento, ele nem sempre está nas faculdades, universidades, no mestrado, no doutorado que a pessoa tem, mas nas experiências concretas de vida, naquilo que ela faz, que ela põe a mão na massa para fazer, e não simplesmente daquilo que ela ouviu dizer, daquilo que ela aprendeu nos livros, mas daquilo que ela realmente tem conhecimento. E aí a professora viu que realmente ela tinha errado demais por não ouvir o menino, simplesmente por se achar dona da verdade, de todo o conhecimento. Ninguém é. Ninguém é. E saiba aprender com as pessoas mais simples, que ao seu ver são mais simples do que você, porque às vezes elas sabem tanta coisa, elas estão vendo você fazer tanta bobagem, mas por uma questão de educação ou até de respeito, elas não falam. Por favor, pergunte para os outros, aprenda com os outros, diga quando você não sabe, ou então pergunte como alguma coisa pode ser feita de forma melhor. A gente sempre tem com o que aprender, sempre tem com quem aprender. Se você tiver essa mentalidade, você vai ser muito mais feliz e você vai fazer as pessoas felizes. Sabe por quê? Elas gostam de ajudar, elas gostam de se sentirem importantes, de saberem que elas também são alguém, e são, todos nós somos. Nós não temos, não existe melhor ou pior, existem diferenças em cada um de nós, e a partir dessas diferenças é que o mundo se constrói e que o mundo se institui. Então, vamos começar a abrir os olhos para o mundo, vamos começar a dar oportunidade para que as pessoas se cheguem perto, se acheguem mais. Vamos quebrar esses muros, né, que às vezes a gente coloca, até por insegurança, até por medo, até por achar que que é aquilo e acabou, que não há uma outra opção. Você vai ver, você vai ser muito mais feliz. Que Deus os abençoe, que todos os anjos e santos do céu nos protejam e iluminem o nosso caminho nesse dia e todos esses dias que antecedem a esse dia tão bonito que está para chegar, que é o Natal. Fiquem com Deus, Deus os abençoe infinitamente. E um beijo, um grande beijo no coração.